Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar sobre ventilação mecânica invasiva. Então, a ventilação mecânica. Então, quando a gente tem o modo volume assistido e controlado, a gente vai ter aqui o modo VCV, tá? Nesse modo, a gente vai manter um volume minuto controlado. Por quê? Porque você vai tentar controlar a frequência respiratória e você vai controlar o volume. Lembra que o volume minuto depende da frequência respiratória e do meu volume corrente? Então, esse modo, quando ele é assistido e controlado a volume, ele tem essa vantagem. Qual que é a vantagem? Eu consigo controlar o volume minuto do meu paciente, tá? Então, a ciclagem dele é a volume, tá? Nessa modalidade, eu vou programar frequência respiratória, eu vou programar um volume adequado e o fluxo, tá? Só que eu não controlo a pressão nas vias aéreas. Eu não tenho esse controle, porque eu controlo o volume, não a pressão, tá? E aí eu vou ter que calcular a pressão de pico e eu vou ter que calcular a pressão de platô, que é a minha pressão de platô de segurança. Para uma ventilação protetora, ela tem que ser de 30. Por quê? Porque eu tenho que ter uma drive pressure de 15. A drive pressure é o quê? A pressão de platô menos a PIP, tá? Já na ventilação a pressão, eu vou ter o controle da pressão na minha mão. Mas a ciclagem vai ser a tempo. Eu vou controlar o tempo inspiratório ele é fixo, tá? Porém, o volume e o fluxo, eles são variáveis, eu não tenho controle sobre ele. Então, eu tenho que sempre estar monitorizando o volume corrente. Por quê? Se o meu paciente fizer um volume corrente muito alto, ele vai ter um volutrauma, né? Se ele fizer um volume corrente muito baixo, ele pode ter o quê? Atelectasia, que é o colabamento alveolar, tá? Outro modo que a gente também utiliza, que é o modo de desmame, é o modo espontâneo, é o PSV. Então, nesse modo, o paciente ele vai fazer o seu volume e ele vai fazer a sua frequência. O disparo desse modo, ele tanto pode ser controlando o fluxo com a pressão, tá? Aqui eu consigo controlar a pressão, mas a ciclagem através do fluxo inspiratório. E uma coisa importante quando a gente fala de PSV é a gente sempre deixar ligado o backup. O que é isso? O backup é que se o paciente fizer a apneia, o aparelho vai detectar e vai voltar o modo anterior que ele estava, assistido e controlado, tá? E sempre quando a gente colocar um paciente em PSV, passado 20 minutos ou 30 minutos, a gente colhe uma gasometria para observar se esse paciente está realmente tendo uma boa oxigenação. Além de estar o tempo todo avaliando esse paciente, né? Quanto ao aspecto respiratório dele, tá? E aí, então, nós vamos iniciar uma ventilação mecânica. Então, hoje a gente fala em ventilação mecânica protetora. Como que é, o que é isso, ventilação mecânica protetora? Bom, é a gente manter um volume de 6 ml por quilo de peso predito, que eu já vou dizer o que é esse peso predito, tá? É a gente manter uma drive pressure, que uma driving pressure é o que, gente? Pressão de platô menos a PIP em torno de 15, certo? Então, isso daí é a ventilação protetora. Volume corrente baixo, drive pressure até 15 e pressão de platô até 30, tá? Então, eu controlando essas três variáveis, eu consigo fornecer uma ventilação mais protetora, mais delicada para o pulmão do meu paciente.
E aí, então, eu estou na terapia intensiva e vai entubar um paciente, a gente vai iniciar a ventilação mecânica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou montar o ventilador mecânico, vou conectar a rede de gases, né? Existem ventiladores mecânicos que eles funcionam só com a rede de oxigênio. Existem ainda os ventiladores mecânicos que funcionam com oxigênio e com o ar comprimido, tá? Vai depender do que você tiver na sua instituição. Então, você vai montar, você vai conectar ele na rede de oxigênio e você vai, então, colocar os parâmetros básicos para receber ou para colocar esse paciente para ventilar. Quais são os parâmetros básicos? Então, a gente sabe que o volume corrente ideal é um volume corrente em torno de 6 até 8 ml por quilo de peso. Como a gente está falando de uma ventilação mecânica protetora, a gente vai iniciar com o menor volume corrente possível, que são 6 ml. Mais 6 ml por quilo de peso predito, tá? Isso significa o quê? Esse peso predito, ele não é baseado no peso do indivíduo. Então, por exemplo, se eu pegar um indivíduo com 200 quilos aqui e pegar um indivíduo com 70 quilos e eu fizer um raio-x em cada um, tá? O aumento, eles não vão ter pulmão muito diferentes um do outro. O que eles vão ter é a camada de gordura que vai estar em volta, tá? Na superfície corporal dele. Isso significa o quê? Que eu não posso pegar o peso que o paciente tem e jogar na fórmula do volume corrente. Por quê? Imagine um paciente que pesa 200 quilos. Se a gente colocar 200 quilos vezes 6, vai dar quanto, gente? Vai dar 1.200 de volume. Existe isso? Não existe, tá? Então, se eu pegar 6 quilos de peso vezes 200, vai dar 1.200. Não existe. A gente tem uma capacidade fisiológica pulmonar em torno de 500 ml. E ainda, as mulheres na terapia intensiva, elas sofrem mais. Por quê? Porque a capacidade pulmonar da mulher, ela é menor do que o homem. Se a gente for aplicar essa fórmula diretamente de acordo com o peso, a gente vai se perder. Então, existe uma formulazinha de peso predito. Qual é essa fórmula? Essa fórmula é o seguinte: para homens, a gente vai pegar 50, tá? Mais 0,91 vezes a altura do indivíduo em centímetro menos 152,4 centímetros. Dando esse valor, aí sim eu vou jogar na fórmula do volume corrente. Então, isso é o peso predito. Quando eu falo em mulher, ao invés de pegar a variável 50 que a gente utilizou para o homem, a gente vai pegar uma variável de 45,5 para a mulher, tá certo? Janaína, eu não decorei essa fórmula, não tem problema. Existem aplicativos de celular, tá? Nas unidades que vocês vão trabalhar, muitas vezes a equipe de fisioterapia, né, ou até mesmo a equipe de enfermagem, ela já fez esse cálculozinho, já tá lá para vocês irem de acordo com a altura do paciente, o tanto de volume que vocês vão ter que colocar. E se vocês colocarem no Google fórmula de peso predito, ele vai te dar lá a fórmula na hora que você precisar. Mas o que é importante você frisar é que não é o peso do paciente, é o peso predito, é o peso ideal que aquele paciente teria de acordo com a sua altura. E isso é muito importante, essa replicação da ideia, replicação do volume corrente. Por quê? Lembrando que um volume corrente ideal, ele faz parte da ventilação protetora. Se a gente extrapolar esse volume, a gente vai lesar o alvéolo do paciente, tá bom? E se a gente colocar um volume muito baixo, a gente vai piorar as áreas do quê? De hipoxemia desse pulmão, tá? Então, eu vou manter um volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, tá? Eu vou manter uma fração inspirada de oxigênio, certo?
para o meu paciente ter uma saturação em torno de 93 a 97%, tá? A frequência respiratória que eu vou programar no aparelho, ela pode ser entre 12 e 16. Vamos ficar no meio, geralmente a gente coloca uma frequência respiratória de 14. Relação ins para ex, a gente vai deixar aqui, ó, 1 para 2 a 1 para 3, tá? Uma PIP ideal para iniciar uma ventilação de um paciente normal, sadio, por exemplo, um pós-operatório, né? Geralmente é em torno de 5. Pode variar de 5 a 8, mas a gente vai começar com 5, tá? O fluxo desse paciente, que é a velocidade com que esse ar ele vai ser entregue, pode variar de 40 a 60. Existem patologias que requerem um fluxo maior, existem patologias que requerem um fluxo menor, tá? Tempo inspiratório, a gente vai programar lá em torno de 0,8 a 1,2, tá? E a sensibilidade, ela pode ser a fluxo ou a pressão. O que é essa sensibilidade? Essa sensibilidade é a capacidade que o paciente vai ter em disparar o aparelho. Então, se eu deixar uma sensibilidade muito alta, por exemplo, de 6, né, de 8, esse paciente ele vai fazer um esforço muito grande para disparar esse aparelho. Então, eu vou deixar em torno de 2, por quê? Nem ele vai fazer um esforço muito grande e nem ele vai ficar disparando o aparelho toda hora, tá certo? Então, é isso que a gente faz. Bom, como a gente está na fase, né, na época da ventilação mecânica, que também está relacionado muito com os pacientes que são portadores de COVID, para esses pacientes que são portadores de COVID, é recomendado o uso de filtros bacterianos. Então, no mercado, a gente tem, né, basicamente 3 tipos de filtros bacterianos que a gente pode utilizar. Então, a gente tem aqui, ó, o filtro HME. Esse filtro HME, ele simplesmente faz a troca de calor e a umidificação. Ele não retém aerosóis, tá? A gente vai ter aqui os filtros HMF, que além de fazer a troca de calor, ele retém, tá, aerosol. E a gente vai ter o filtro EPA, que ele também retém aerosol, tá? Retém em torno de 99,9% dos aerosóis. Então, para o paciente que está em ventilação mecânica, que é suspeita de COVID ou confirmado COVID, como é que a gente vai montar o circuito do aparelho, tá? Vai depender do que você tem na sua unidade. Se você tem na sua unidade o filtro HME e o filtro EPA, então você vai utilizar o filtro HME aqui, ó, entre o tubo do paciente e a ponta do circuito, tá? Porque ele vai garantir a troca de calor e a umidificação. E a gente vai utilizar o filtro EPA aqui, ó, na traqueia expiratória do ventilador. Por quê? Para evitar a contaminação do ar e do aparelho, tá? Porém, se você tiver o filtro HMF, tá? Que é um filtro misto, que ele tanto troca calor como ele tem a possibilidade de reter os aerosóis, aí a gente pode utilizar ele, somente ele, tá? Aqui, ó, entre o tubo do paciente e o circuito, tá? Porque ele já vai reter aqui, ó, os aerosóis aqui, impedindo que vá para o ramo expiratório e que seja transmitido pelo ar ambiente, tá? Lembrando que o posicionamento correto desse filtro bacteriano é assim, é em pezinho mesmo, Janaína, é em pezinho mesmo. Então, aqui a gente tem, ó, o circuito do ventilador. Aqui eu vou ter o filtro HMF, a sua traqueinha, tá? E em seguida da sua traqueinha, eu vou conectar aqui o sistema de aspiração fechado, porque para o paciente de COVID, ele é recomendado para você não ter que desconectar o paciente do aparelho.
e aqui então está o tubo do paciente. O posicionamento do filtro tem que ser em pé, por quê? Porque se esse filtro fica deitado, o paciente tosse, vai secreção para o filtro e ele tem que ser trocado por mais vezes, gerando um custo maior, tá? E muitas vezes a gente nem tem o filtro, quanto mais para ficar trocando o tempo todo, tá? E aí, então, falando da ventilação mecânica, vamos partir para os cuidados de enfermagem do paciente em ventilação mecânica. Primeiro cuidado, gente, cabeceira elevada, 30 a 45 graus, para diminuir a chance do quê? Broncoaspiração, pneumonia aspirativa. Higiene oral, tá? De acordo com cada instituição, mas o ideal é que esse paciente ele faça pelo menos 4 higiene oral por dia, tá? Com a solução de clorexidine a 0,12% ou com outro material que você tiver na sua unidade, tá? As aspirações, elas têm que ser feitas sempre que necessário e sempre lembrar de aspirar vias aéreas também, porque a gente tem uma grande retenção de secreções aqui na via aérea. Então, além do tubo, aspirar a via aérea, tá? Gente, uma coisa importante, quando a gente vai fazer a aspiração do paciente entubado ou traqueostomizado, tá? Existe uma sequência correta que você tem que fazer a aspiração. Qual que é a sequência? Você primeiramente vai aspirar o tubo ou a traqueostomia, depois você vai aspirar via nasal e por último é que você vai aspirar a cavidade oral, que é a mais contaminada, tá? O ideal é que a sua instituição ela tenha um despertar diário do paciente da sedação, tá? Para a gente avaliar se esse paciente tem condições de desmame ou não. É claro, gente, esse protocolo de despertar diário, o ideal é que ele seja feito pela manhã, tá certo? Para ter uma melhor observação do paciente. Uma outra coisa muito importante é a gente ter o medidor de cuff na nossa terapia intensiva, que é esse daqui, ó. Isso daqui, então, é um medidor de cuff, é um cuffômetro. Então, aqui você tem o tubo, tá? Aqui você tem o dispositivo onde a gente conecta a seringa para testar o tubo, tá? É aqui que a gente vai colocar o medidor da pressão do cuff. Lembrando que essa pressão do cuff, ela tem que estar em quanto, gente? 20, 25, no máximo 30, tá bom? Um outro cuidado que a gente tem que ter com esse paciente é a troca da fixação do tubo, que ela tem que ser feita diariamente, tá? E a gente tem que observar também o quê? O local, a numeração onde foi fixado esse tubo, tá? Então, a gente vai anotar a numeração, vai conferir essa numeração, vai fixar esse tubo de uma maneira que a gente não faça lesões na face, nas orelhas do paciente. É feito um raio-x de controle todos os dias, tá? Vamos também observar e anotar os parâmetros do ventilador, porque alguém da equipe pode vir alterar os parâmetros, né? Uma outra pessoa também pode chegar e mexer, então sempre a gente tem que ter tudo isso muito bem controlado e toda vez que a físio, o médico, alguém da equipe alterar os parâmetros do ventilador, isso tem que ser muito bem comunicado para os outros integrantes da equipe, tá? A gente sempre tem que observar as conexões do sistema, porque a gente pode ter traqueias furadas, né? Muitas vezes você pode ter um acúmulo de líquido nos copos do sistema do circuito do ventilador, que se ficar acumulando muito líquido, isso também favorece para a infecção, tá? Respiratória. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que o circuito do ventilador, ele não tem um período de troca regular, tá? Ele vai ser trocado de acordo com a necessidade de cada paciente, a observação, tá? E em caso de vazamento e sujidade. E, com certeza, todo paciente que está entubado em ventilação mecânica, pelo menos
tem que se colher uma gasometria por dia. É claro que se os parâmetros forem alterados, tiver alguma modificação, pacientes mais instáveis, muitas vezes a gente tem que colher várias gasometrias durante o dia, tá? Mas é muito importante pelo menos uma gasometria ao dia, certo? Então, de ventilação mecânica, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Aqui estão as referências. E tenho certeza que agora você já sabe iniciar uma ventilação mecânica protetora para o seu paciente na terapia intensiva, garantindo uma segurança e uma qualidade na sua assistência de enfermagem. Tá bom, gente? Tchau, tchau!